Olá, boa tarde, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa Escola Superior de Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul. Hoje aqui no Rio Grande do Sul, um dia muito frio, né? Mas estamos aqui muito felizes em poder receber, né, esse maravilhoso evento que está sendo coordenado e sugerido aqui para a nossa escola pela Comissão Especial de Seguros e Previdência Complementar. Tenho aqui na abertura o querido e amigo presidente da comissão, Dr. Ricardo Vilar, sempre bom lhe ver, né? E podermos aqui sempre, cada vez mais, trazermos temas tão interessantes para a advocacia, né? Em especial a área de seguros, que é uma área que cresce muito. Já aprendi muito com vocês aqui, que seguros faz parte da nossa vida em todas as partes do nosso agir. E que bom nós aqui da nossa escola podermos trazer, né, painelistas como o Dr. Ilan Goldberg, a doutora Daisy Steinhauser, né, à nossa escola. Muito obrigada pelo carinho, pela presença de vocês, que muito nos honra. Eu sou a Rosângela Regis dos Santos, conselheira seccional da OAB do Rio Grande do Sul, estou diretora-geral da nossa ESA. Com muito carinho, com muita alegria, e fico muito feliz de ter aqui, trabalhar junto com a querida amiga, a doutora Jaqueline Wisniewski dos Santos, né? Que está sempre, né, trazendo sempre tantos temas e ideias, né, que possam aqui qualificar cada vez mais a advocacia gaúcha, né? Quero aqui também cumprimentar o querido Bruno Malman, né, que fugiu do Rio Grande do Sul, é gaúcho, mas está lá no interior de São Paulo, mas sempre com esse olhar, com esse braço tão carinhoso, mediando e contribuindo com o aperfeiçoamento e a qualificação da nossa advocacia. Para nós, da nossa diretoria, dos nossos professores, ficamos muito felizes de podermos sempre, cada vez mais, firmar essa parceria tão saudável e tão fervorosa, que entramos com os 2 pés e os 2 braços, não é, doutor Ricardo Vilar? Com muita vontade, com tantos eventos que realizamos aí em tão pouco tempo e outros projetos lindos e maravilhosos que nós temos e estamos desenvolvendo aqui ainda este ano, que todos vocês ainda terão a oportunidade de saber, né? Quero agradecer a todo o nosso apoio da nossa escola, a Suelen, a Dardânia, a Nicole e ao Diego, que nos socorre aqui nessa noite, então, por parte do setor de tecnologia da OAB do Rio Grande do Sul. Muito obrigada a todos que estão aqui ao vivo neste nosso portal do aluno da nossa escola. Estamos com 50 participantes, né? Sabendo que a gente tem aí cerca de 400 inscritos só aqui dentro do portal. E, ao mesmo tempo, sendo transmitido pelo nosso canal do YouTube da nossa escola. Uma alegria, uma honra recebê-los e podermos, né, estar sempre à disposição de todos. Esse evento é um evento que a gente tem uma duração bem curta, de 1h30, então a gente tem que agilizar, e quero de imediato passar a palavra ao querido, estimado presidente da Comissão Especial de Seguros e Previdência Complementar, doutor Ricardo Vilar, né, e receba de imediato aqui aquele afetuoso e carinhoso abraço, tá bom? Doutora Rosângela, muito obrigado pelas sempre tão gentis palavras e esse teu jeito tão acolhedor de receber, que num dia, sobretudo, tão frio como estamos aqui no estado do Rio Grande do Sul, a tua acolhida é sempre tão carinhosa, tão generosa e aquece o coração da gente. Obrigado, especialmente pela parceria, como tu disseste, na nossa comissão com a ESA que é esse canhão de comunicação, de levar conhecimento, e que para nós é uma grande honraria poder
através da ESA, divulgar um pouco do que a gente faz, divulgar direito de seguros, que é a nossa área, a área que nos apaixona. Agradeço, então, profundamente a ESA e a todo mundo da ESA que está aí, essas verdadeiras engrenagens invisíveis que tornam possível esse evento de hoje e que, de forma incansável, trabalham para viabilizar essa nossa tarde de conhecimento, de reflexões. Agradeço a Jaqueline, que é a nossa coordenadora, a doutora Jaqueline, coordenadora do nosso grupo de trabalho, e que realmente, de forma com muito empenho, viabilizou essa nossa tarde de hoje, juntamente com o doutor Bruno, que também é membro desse grupo de trabalho. E, evidentemente, agradeço profundamente ao doutor Ilan e a doutora Deise, que são pessoas as quais admiro muito, profissionais muito competentes, muito conhecedores da matéria de direito de seguros, razão pela qual uma grande honraria tê-los conosco hoje aqui, pessoas que, além de serem profissionais qualificadíssimos e reconhecidíssimos no mercado de seguros, têm histórias e trajetórias profissionais muito interessantes e muito que vão dividir, de certa forma, conosco hoje aqui, que tenho certeza que aqueles que nos escutam, de alguma maneira, vão se motivar por essas trajetórias profissionais. Ao final, o Bruno e eu também faremos algumas considerações finais, o que eu considero, além de uma honraria, talvez uma ousadia, falar num painel juntamente com a Deise e com o Ilan, mas ao final a gente vem trazendo algumas considerações sobre o que a gente ouviu aqui, contando também um pouquinho da nossa trajetória, o que nos trouxe a esse mercado de direito de seguros. Então, eu sem mais delongas, vou passar a palavra para a doutora Jaqueline, que é a coordenadora desse evento, coordenadora do nosso grupo de trabalho, para que faça as apresentações e a gente possa ouvir os nossos palestrantes essa tarde de hoje. Muito obrigado. Por favor, Jaqueline, com a palavra. Boa noite a todos e todas. Muito bem-vindos ao estado do Rio Grande do Sul, numa noite gelada, mas aqui o coração é quente e a acolhida também. Muito obrigada pelas palavras, doutora Rosângela Herzer, meu presidente da comissão. No teu nome, eu cumprimento todos os meus colegas da comissão, aos quais o Bruno fez parte desse projeto, desse trabalho, e trouxe essas pessoas maravilhosas. E eu vou dizer como é que a gente vai trabalhar hoje aqui com eles. São pessoas renomadas no mercado de trabalho. A doutora Deise aceitou o convite, vai falar um pouco da sua trajetória, assim como o doutor Ilan. 30 minutos para cada palestrante, e depois nós teremos o doutor Bruno e o doutor Ricardo fechando o nosso evento. Peço a todos a gentileza que escrevam se tiverem dúvidas e que, ao final, se conseguirmos, passamos para os professores aqui, os palestrantes, ou encaminharemos as perguntas a eles. De imediato, faço a apresentação, doutora Deise, tive que fazer um resumo aqui, porque é muita coisa importante. Então, a doutora Deise Steinhauser, é mais complicado que meu sobrenome, hein? É superintendente executivo jurídico da Tóquio Marine Seguradora, onde atua há 14 anos no estado de São Paulo. Formada em Direito e pós-graduada em Processo Civil pela Universidade Mackenzie, participou de 2 programas internacionais de gestão e liderança, foi presidente do Fórum de Assuntos Jurídicos do Sindiceg São Paulo e responsável pela operacionalização da implantação do programa de internalização das defesas da Tóquio Marine. Muito bem-vinda, a palavra é sua, um carinho. Muito obrigada, doutora. Muito boa noite a todos. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a doutora Rosângela, ao doutor Ricardo, ao doutor Bruno, ao doutor Ilan, que eu não vi há muitos anos. É uma grande honra estar aqui na companhia dele e de todos vocês nesse evento. E um agradecimento especial também para a doutora Jaqueline, que me fez esse convite tão especial aí, carinhoso. Muito obrigada. E também um agradecimento a todos os profissionais, os estudantes acadêmicos que estão conosco aqui nessa noite fria, né? Temos já mais de 50 pessoas aqui investindo o seu tempo nessa conversa. É uma honra para mim estar com todos vocês. Bom, pessoal, eu sou a Deise Steinhauser, como eu gosto de dizer. Hoje eu amanheci gestora do jurídico da Tóquio Marine Seguradora, mas amanhã é um outro dia. E se o humor do meu chefe estiver bom, eu amanhecerei de gestora de novo, mas se não estiver bom, talvez eu termine o dia sendo somente a Deise Steinhauser.
E esse jeito de me apresentar, ele pode parecer meio bobo, mas ele tem duas coisas muito importantes de pano de fundo. A primeira é que isso é uma grande verdade, né? Hoje eu vou dormir como gestora de uma grande multinacional e amanhã eu posso ir dormir sendo apenas e tão somente a Daisy Steinhäuser, a mais nova desempregada do mercado segurador, e isso é um fato. E ter essa consciência do que pode me acontecer no dia de amanhã é muito importante para me deixar em estado de alerta para as coisas que são importantes na minha caminhada de vida profissional. E a segunda coisa é ainda mais importante, ela diz respeito à minha marca Daisy Steinhäuser, ao meu branding pessoal. E a pergunta que não vai calar é: se eu acordar desempregada depois de amanhã, será que eu cuidei e trabalhei direitinho a minha marca pessoal? Será que eu andei direitinho? Andei na linha? Será que eu fiz amizades pelos caminhos que eu passei? Nós estamos aqui hoje, né? Todos nós viemos para expandir um pouquinho o nosso universo de ideias. Então, eu espero que eu possa contribuir minimamente para muvucar as ideias de vocês hoje. E embora o tema seja direito dos seguros e as oportunidades na advocacia, o que eu vou falar para vocês hoje serve para qualquer segmento de atuação, qualquer segmento de mercado. E eu quero falar um pouquinho, começar falando um pouquinho justamente sobre esse elemento da marca. Como é que vocês estão trabalhando a marca pessoal de vocês? Quão sólida é a marca dos seus escritórios, dos seus nomes pessoais? Como é que elas estão sendo preparadas para o futuro? Quanto vocês estão trabalhando o futuro dos relacionamentos com seus clientes para construir relações duradouras? Um pouco antes dessa pestilência começar, o nosso presidente mundial da Tokio Marine esteve no Brasil e ele nos contou que ele havia agendado conversas com vários executivos de empresas lá no Japão para entender por que lá as empresas duravam tantos anos. Eu não sei se vocês sabem, mas lá no Japão existem mais de 3.000 companhias, né, 3.000 empresas com mais de 200 anos de existência e mais de 20.000 empresas com mais de 100 anos. A Tokio Marine é uma dessas 20.000, né? Tem 142 anos fora e aqui no Brasil já tem 61 anos. E um outro dado curioso sobre o Japão, o hotel mais antigo do mundo está no Japão. Ele recebeu o primeiro hóspede no ano de 705. O Brasil nem tinha sido descoberto ainda e lá, nesse hotel, já passaram aí pela administração dele 52 gerações da família. É muito incrível isso, né? E que marcas são essas que conseguem ser tão sólidas e sobreviver tão longamente, né? É o que a gente tem que se perguntar, qual é o segredo do objetivo que elas perseguem para conseguir esse resultado, né? Não é fácil. Imaginem vocês 52 gerações, né? É muita coisa. E aí o nosso presidente mundial, então, ele nos contou que ele havia conversado com esses executivos e entre os discursos deles havia uma coisa que era muito comum. E o segredo unânime desses CEOs aí era uma coisa bem peculiar e todas com os mesmos elementos, que é qualidade, criatividade e humanidade. De novo, qualidade, criatividade e humanidade. Eles diziam para o nosso presidente: nós colocamos o nosso cliente em primeiro lugar e nós tentamos nos antecipar às suas necessidades. Depois nós fazemos todo o resto. Muito interessante isso, né? Isso tem muito a ver com o negócio de vocês, muito a ver com o negócio da advocacia. Nós colocamos o nosso cliente em primeiro lugar e tentamos nos antecipar às suas necessidades. Depois fazemos todo o resto. E é sobre isso que eu quero falar, sobre as oportunidades nos mercados, de qualquer segmento, para a advocacia. Para a gente se antecipar às necessidades dos nossos clientes, a gente precisa ser criativo, precisa inovar, precisa pensar em soluções que atendam às dores e às necessidades dos nossos clientes, né? E para fazer isso, a qualidade é um requisito que vem junto nesse pacote. Não tem como atender às necessidades do cliente sem ter qualidade na entrega, gente. E tudo isso tem que ser feito sem esquecer o aspecto humano. Gente, nós escolhemos o direito. Advogado, na etimologia da palavra, é aquele que é invocado para ajudar.
E não é possível a gente ajudar ninguém sem pensar no lado humano por trás das pessoas e também por trás dos negócios. Eu gosto muito dessa perspectiva das pessoas fazendo os negócios acontecerem, dos humanos por trás dos nossos negócios. E esses valores de qualidade, de criatividade, humanidade, vem faltando muito nas relações entre os clientes, os escritórios, e aí é por isso que eu estou aqui hoje, para causar, mas bem pouquinho, porque o tempo é curto. Para dizer para vocês que vocês precisam ser firmes para garantir a qualidade dos serviços que vocês oferecem. A qualidade no negócio de vocês é uma obrigação primária, cuidem muito bem disso. Eu vou repetir, a qualidade do negócio de vocês é uma obrigação primária. Um outro dia, numa das minhas caixinhas lá do Instagram, uma gestora de um escritório de advocacia estava incomodada com advogados bons da equipe dela que não se atentavam para uma dinâmica de prazos estabelecida pelo escritório. E dela dizia que eles eram bons profissionais, que eles apenas não se atentavam para esse detalhe dos prazos. Ou seja, o escritório criou seu fluxo de defesas, prazos para evitar riscos, e alguns profissionais talentosos, né, tecnicamente talentosos, não estavam atentando para a diretriz do escritório. Gente, o prazo num escritório de advocacia é uma das coisas mais importantes enquanto escritório. Quando o escritório perde um prazo, ele fica muito exposto perante um cliente. Então, a meu ver, a análise dessa gestora, ela tem um erro, um equívoco que eu mesma já cometi no passado, que é o seguinte: não dá para a gente separar a competência de um profissional em partes. Se ele é bom em fazer defesa, mas ele coloca todo o escritório em um grande risco de perder um prazo e afetar a imagem do escritório, de gerar prejuízos financeiros ao escritório, ele não é tão bom assim quanto essa gestora está achando. E aí tem um risco muito grande, porque você fica com o profissional, porque ele tem uma boa performance, ele é talentoso, ele escreve bem, mas ele não está cuidando de um aspecto que é muito importante para o escritório: a marca do escritório, o nome do escritório, a imagem do escritório. Então, esse é um ponto que eu volto a reforçar: vocês precisam ser firmes ao garantir a qualidade da prestação de serviços do escritório. E nesse cenário precisa ser firme também, não dá para tolerar. Ou as pessoas seguem as diretrizes, ou elas, infelizmente, precisam ficar fora, porque elas estão colocando a imagem do escritório em risco. E é óbvio que a qualidade não se limita a essa questão de prazos, né? Eu usei esse exemplo, mas é preciso olhar com atenção para todo o relacionamento do cotidiano, né? Para as respostas ágeis, para soluções inteligentes, uma série de outras coisas aí que permeia esse universo do relacionamento cliente-escritório. E aí eu vou pular para o elemento da criatividade propositalmente e vou falar da humanidade primeiro. Cuidem bem das relações que vocês estão construindo com seus clientes. E se nessa noite algum dos clientes também estiverem aqui conosco, vai um recado bem importante para vocês também, que são os clientes. Cuidado com a forma como vocês estão se relacionando aí com seus parceiros de negócios, que são os escritórios de advocacia. Cuidado! Eu não canso de ouvir sócio de escritório me dizendo que são tratados pelos clientes como se fossem seus inimigos. Quer dizer, o gestor do jurídico vai lá, contrata o escritório para prestar serviço para ele, e aí no dia a dia ficam nesse tom de rispidez, nessa animosidade, numa espécie de guerra fria. Não tem sentido. Isso é um absurdo. Então, gente, vamos acordar para a vida real. Passou da hora dos escritórios serem verdadeiramente parceiros de negócios e serem tratados como tal. Passou da hora da gente amadurecer esse relacionamento aí, de a gente tratar bem quem está ali brigando pelos nossos processos, cuidando das nossas causas. E é preciso estar próximo, viu? É preciso trabalhar em conjunto, é preciso que todos caminhem na mesma direção sempre. Todo cliente espera que o seu escritório jogue junto, que ele esteja próximo, que ele mapeie os problemas da operação do cliente, né? Que o próprio cliente não está vendo na operação deles, né? Então, se você que está aqui hoje com a gente é o cliente de um escritório, cuide bem do seu escritório, tá? Trate-o como você gostaria de ser tratado. Há 2 semanas atrás, a nossa coordenadora enviou um relatório de resultados dos nossos escritórios para cada um deles, e ela faz isso com bastante frequência. Só que nesse mês ela esqueceu de selecionar o ano de 2018 no relatório, e aí isso naturalmente modificou aí os resultados dos escritórios. Sabem quantos escritórios nos alertaram desse problema? Nenhum.
E isso é um sério indício de que os escritórios ou não dão a mínima para o relatório de resultados, o que é bem grave, ou que eles viram e não tiveram a menor preocupação de alertar o cliente sobre o erro. Então, tem 2 pontos de preocupação aí. Esse tipo de postura me preocupa porque ele me faz pensar, será que a gente está com os prestadores certos para andar do nosso lado? Faltou o elemento de qualidade na entrega aí deles. Faltou eles sinalizarem, Paula, tem alguma coisa errada nesse seu número aí, alguma coisa não está batendo, não está fechando com o nosso número aqui do escritório, né? Porque a qualidade na entrega de um escritório, ela está longe de ser só as defesas, só o êxito, né? Ela vai muito além disso, ela vai do relacionamento do dia a dia, né? Da sinergia, da parceria, né? Então, fica um alerta aí também que andar junto é muito mais do que fazer boas defesas, é muito mais do que ter êxito no processo, né? É acompanhar toda a dinâmica, toda a máquina estrutural do seu cliente e entender o que para ele é importante. E agora eu vou falar da criatividade. Também já passou a hora dos escritórios começarem a exercitar as sinapses cerebrais aí na área da criatividade, viu, pessoal? Vocês já pararam para se perguntar o que o nosso cliente realmente está precisando? Qual é a necessidade premente que ele tem hoje? E aqui eu quero estimular vocês a pensarem aí sobre 2 aspectos. O primeiro é que as empresas, de um modo geral, elas são muito reticentes a contratar novos escritórios, porque as cobranças em termos de controles internos e compliance, elas estão cada vez mais severas, ainda mais para as empresas multinacionais, que têm tantas preocupações com o que acontece aqui no nosso país, né? Então, virou uma coisa insana contratar um novo escritório de advocacia. Eu vou citar para vocês só metade de uma lista de exigências que a gente tem para um prestador novo lá na companhia. Um prestador novo lá na nossa companhia, ele precisa apresentar missão, visão e valores, código de ética e conduta, plano de continuidade do escritório, política de gestão de risco do escritório, sistema de proteção de vazamento de dados, política de capacidade de gestão de crise, gestão de segurança organizacional, política de segurança da informação, atendimento à LGPD, softwares para segurança eletrônica de sistemas de informação, política de medida básica de proteção física do data center e evidências dos testes periódicos para avaliar o nível de segurança. Quem já dormiu nesse processo? É muita coisa, isso aqui é só a metade. Quando a gente recebe todo esse calhamaço de documentos, que é só a metade, precisa parar, analisar, avaliar se tudo isso aqui está em consonância com todas as diretrizes do nosso grupo, mundialmente falando. É um saco. É muito chato ter um parceiro de negócios novos. E isso, né, depois que analisa tudo isso, vai avaliar se realmente pode entrar ou não, e ainda vai subir as alçadas, vai subir para controles internos, para compliance, para uma galera, né? Como se isso já não fosse chato o suficiente, a gente ainda tem que controlar periodicamente uma série de cenários aí que não podem desandar. Então, outro dia lá me mandaram o relatório de verificação de um dos nossos parceiros e o sócio do escritório não tinha pago a conta do celular. Eu falei, tem certeza? Manda aqui quem que é o sócio que não pagou a conta do celular, que eu vou ligar para ele, avisar ele que ele precisa pagar a conta do celular dele. Mas, gente, entende que olha o nível que a gente está chegando, né? É a diretriz. Então, o que eu queria dizer para vocês sobre isso, e veja, eu não estou aqui fazendo apologia a gente romper as regras de compliance, nada disso. Eu acho que é super importante, mas eu estou aqui para dizer que isso tudo faz a nossa vontade de ter novos parceiros diminuir exponencialmente, porque é muita coisa para gerir. E aí a gente fica com aquela vontade de ter poucos e bons parceiros cuidando do nosso passivo. E essa realidade não é só dentro do segmento do nosso segmento de negócio, né? É em vários segmentos. Eu tenho um amigo que trabalha numa empresa suíça aqui no Brasil, que eles analisam o imposto de renda dos sócios dos escritórios e fazem reporte para a Suíça antes de fazer a contratação. É um negócio insano. Com tudo isso, eu gostaria de dizer para vocês que os escritórios eles precisam começar a pensar em soluções criativas para continuar ampliando o leque de atuação dentro dos clientes que vocês já conquistaram, dentro daqueles clientes com os quais você já tem um relacionamento de confiança estabelecido, ou vendendo pequenos produtos que possam ajudar a solucionar as dores desses clientes, entende? Então, como é que a gente faz isso na prática, né? Ouvindo e entendendo o que os clientes estão precisando. Outro dia me ligou uma amiga muito querida de um escritório de advocacia, me explicando que eles têm lá no escritório deles uma imensa área de tecnologia, super estruturada para fazer um trabalho grande aí de inteligência artificial e RPA e revisão de reservas técnicas, riscos judiciais, revisão de cálculos, aquela coisa toda bonita do universo. E era evidente para mim que tudo aquilo que ela estava colocando dentro de um produto só, dentro de um pacote só, ia custar muito caro para as empresas.
e que nenhum dos meus colegas gestores do mercado segurador ia estar disposto a investir em tudo aquilo, porque aquilo era um pacote muito parrudo. Então, eu sugeri para ela quebrar esse produto deles aí em vários pequenos produtinhos e varejar, como a gente fala lá no universo do seguro, né? Porque varejando ela teria alguma chance de vender, por quê? Porque o custo diminuiria e a chance de ela achar vários clientes isolados com apenas uma dessas variáveis de problemas que ela pretendia resolver num projeto único, aumentaria exponencialmente. Então, eu falei, pega esse seu produto tão grandão e gordinho aí, quebra ele em várias etapas e vende para uma seguradora que está precisando ver reserva isso, para outra seguradora que está precisando só fazer um saneamento de causa raiz aquilo, e assim você vai quebrando e vai conseguindo com mais facilidade. E aí você abre uma porta também para entrar aí e fazer outros trabalhos, né? O meu ponto, eu não sei se eu fui muito clara nesse elemento, mas meu ponto era assim, dificilmente uma empresa só iria investir tanto dinheiro num produto só, porque as empresas, elas investem muito no front, mas elas investem pouco nas áreas de back-office. Jurídica é uma área de back-office meio relegada, assim, às traças, né? Então, ninguém faz tanto investimento assim. Então, é preciso pensar em soluções que sejam pequenas, de tiro curto, de contratinho com início e término de vigência, que funciona melhor na prática, né? É mais assertiva e atende à necessidade dos clientes, assim, de forma mais individualizada e, acho que, mais certeira, né? Bom, e por que eu acho que isso funciona, né? Porque lá na nossa empresa a gente está há 9 anos internalizando as nossas demandas, e isso não significa que nós não tenhamos problemas que pudessem ser terceirizados. A gente tem. E eu vou contar uma história para vocês. Tinha um cidadão aí de um outro estado que toda vez que ele vinha para São Paulo, ele queria tomar um café comigo. E eu sempre dizia para ele que não. E ele não parava, né? Eu falava para ele, eu não tenho serviço para você, eu internalizo, não. Mas ele não desistia. E olha, ele ia várias vezes para São Paulo por ano. Aí, um belo dia, eu cansei dele tanto me convidar para tomar um café comigo mesmo, e chamei ele, vem aqui na Toque Marine que eu vou te pagar um café às expensas da Toque. E ele estava lá tagarelando na apresentação do escritório dele, e eu lembrei de um assunto que a minha coordenadora não resolvia e não deixava ela dormir, e ela ficava patinando com aquilo. Eu falei assim, eu vou fazer um contrato pequenininho, de período curto, por um valor fixo, ele vai nos ajudar com esse cenário, eu tiro as muletas da minha coordenadora, ela volta a ser coordenadora, e eu não tenho um cara dentro da minha base para fazer esse serviço. Então, ele entrou, fez esse pequeno serviço aí, uma espécie de saneamento, né? Um contratinho curto, valor fixo, prazo para começar e para terminar, e foi. E aí, a gente super gostou desse modelo e a gente começou a pensar em várias outras pequenas coisas. E aí, ele foi oferecendo vários outros pequenos produtos para a gente. Então, depois a gente chamou ele para fazer um trabalho bacana de causas raízes das ações, depois a gente chamou ele para fazer um saneamento específico dessas causas raízes, depois chamamos ele para fazer acordo numa base da nossa área de sinistros, e nessa ele já fez uns vários contratos lá com a companhia. E qual que foi a sacada? Esse investimento para trabalhos isolados, relativamente baixo para a nossa operação, e o fato de ele não integrar a nossa base como um prestador oficial, ou seja, não precisei pedir nada daqueles vastos documentos para ele. Foi só fazer o contratinho pequeno ali, ele entrou e saiu e ficou tudo bem. E agora ele vira nosso parceiro assim para todo sempre, porque a gente gosta do trabalho dele, ele sempre apresenta uma boa atuação. Então, o meu convite para vocês hoje é pensar um pouquinho nos relacionamentos que vocês já construíram, na confiança que vocês já têm dos clientes que vocês têm hoje no escritório de vocês, e pensar que pequenos produtos vocês podem desenvolver aí para oferecer soluções para as dores. Porque as dores que eu tenho dentro da minha empresa, seguramente todos os meus pares, seja dentro do mercado segurador, seja em qualquer tipo de segmento, eles têm as mesmas. Causa raiz todo mundo tem, reserva técnica todo mundo tem, risco nas ações todo mundo tem, então é tudo muito parecido. E quando você desenvolve um produtinho para um, você cascateia para todos os demais. Então, é mais ou menos por aí. Primeiro, pensem um pouquinho, né, que tipo de dores os seus clientes estão enfrentando, né? Primeiro vocês observem sozinhos, depois vocês pensem um pouco lá no chuveiro, e depois vocês comecem a perguntar aos clientes propriamente dito o que eles precisam de ajuda, né? Perguntem onde estão as dores similares, e se houver, cria aí esses produtos individualizados, empacotados aí para a finalidade de atender as dores bem pontuais aí desses caras que já estão com vocês.
Às vezes, alguns vão precisar aí de saneamento, de informação sistêmica, talvez queiram revisão de cálculo, talvez queiram cursos, palestras, né? Pensem o que pode ser a dor aí, ouçam deles também, vão haver dores similares, podem acreditar. Que mais? Bom, a ideia é vocês pensarem com a mente aberta para as outras oportunidades, né? Não é porque o seu escritório tem uma linha de atuação de um determinado jeito que você não possa pensar em formas de continuar conquistando esse mesmo cliente que você já tem. Então, pense em outros pequenos produtos que vocês podem entregar para minimizar as dores. Faz muito sentido aí diante de um cenário onde os clientes não querem ter os escritórios na base, né? Não querem novos parceiros para controlar, e conquistar o cliente é muito mais difícil, viu? Conquistar um cliente novo é muito mais difícil do que trabalhar para agradar bem e vender coisas novas para o cliente atual. Então, oportunidades na advocacia aí, ou em qualquer outro mercado, ele vai sair do automático, olhar e analisar as operações do cliente para poder participar ativamente das operações, dar sugestões, ajudar as operações a ficarem melhores, mapear os pontos de atenção observados, né? Às vezes vocês estão ali fazendo 3 defesas na mesma semana da mesma causa raiz. Puxa, tem um problema dentro da operação do cliente lá, né? Vamos sinalizar isso para eles melhorarem a operação. Eu acredito muito na força de boas operações. Quanto mais a operação de uma empresa é redonda, é azeitada, mais ela cresce. Quanto mais ela cresce forte, ela cresce de forma orgânica e mais surgem embrólios jurídicos. Então, não pensem vocês que os embrólios vão acabar se vocês ficarem sinalizando: olha, vocês estão com problema aí no serviço de assistência 24 horas aí que vocês decidiram internalizar, não está funcionando, está dando problema com o guincheiro o tempo inteiro. Ajuda o cliente a resolver os problemas com o guincheiro. Se o atendimento desse teu cliente melhorar, todo o círculo virtuoso vem em torno dessa operação aí, vai melhorando, as vendas vão ficando mais sólidas, o corretor ficando feliz, todo mundo dessa engrenagem vai ficando feliz e vende mais, e quanto mais vende, outros problemas surgem, né? Uma outra coisa que é importante também é conhecer as diretrizes do cliente, né? E orientar a equipe para atuar em linha com essas diretrizes, né? Uma vez um sócio de um escritório me perguntou: o que é mais importante para vocês? É vencer as ações ou é receber os relatórios frequentes aí, com todas as informações dos processos? E eu disse para ele as duas coisas. E ele me disse: mas eu tenho clientes aí que tudo que eles precisam é de vitórias. Ele me falou: são as pequenas empresas, clientes pequenininhos que não podem perder uma grande ação, e para elas é muito relevante. Então, eu falei: interessante isso. Ele me abriu um universo de ideias, né? Ele me abriu um campo de ideias. Para nós, há cenários em que é mais importante ter o relatório do que o êxito em si, né? Porque para a gente enfrentar a nossa auditoria externa, a nossa auditoria do órgão regulador, a nossa auditoria do Japão, é muito melhor estar com tudo organizadinho, ainda que a gente esteja perdendo tudo, mas com reserva técnica constituída, com tudo no prumo, do que eventualmente mostrar um monte de êxito, mas está tudo uma esculhambação, né? Então, depende muito do perfil do parceiro. As grandes empresas, com certeza, vão primar muito pelos relatórios e pelos êxitos também, mas as pequenininhas talvez tenham uma outra diretriz. Então, ouvir qual é essa diretriz, o que realmente faz sentido para aquele cliente, é o que faz a diferença. Um outro ponto, né, para não esquecer, propor soluções sem romantismo jurídico, sem romantismo acadêmico, né? As ações judiciais custam demais para os cofres das empresas, então precisa ser criativo nas soluções também, não dá para ficar segurando o processo até o fim da vida, né? Não ter medo de atuar preventivamente, de ficar sem processo, né, para se defender. Os embrólios vão sempre acontecer, gente, não tenham medo disso. Acompanhar as mudanças ágeis dos clientes, né? Eu percebo que a gente tem que se reinventar todos os dias dentro do jurídico para ser inovador, para inventar soluções rápidas, não só dentro daquilo que já virou ação judicial, mas daquilo que a gente não quer que vire ação judicial, né? Atuar preventivamente. E às vezes eu sinto um pouco de falta dessa mesma celeridade nos nossos parceiros, sabe? Os nossos parceiros vêm um pouco num ritmo um pouco mais lento, e nossas áreas comerciais estão criando um produto novo, inventando uma dinâmica nova de negócio, e aí a gente às vezes sente um pouco de falta de amparo de uma galera que esteja aí com essa vontade também de ter essa iniciativa ágil, né? E pensar em soluções inovadoras. Um outro ponto importante é revisitar as rotinas das células dos escritórios para tornar elas bem dinâmicas e para atender aí esse quesito de qualidade da melhor forma, né? A gente percebe muita coisa truncada, às vezes, dentro das nossas empresas também é assim, né? Mas a gente tem que olhar para o escritório também com esse olhar de empresa, né?
vocês que são donos e sócios de escritório são verdadeiros empresários, e é importante olhar para dentro da empresa de vocês e ver quais são as células que precisam de engrenagens mais azeitadas. E aí, um último elemento é entregar os serviços com personalização, né? Uma das várias razões pelas quais o programa de internalização nasceu na Tóquio foi o fato de os escritórios recortarem Porto Seguro, colarem Tóquio Marine e protocolarem a nossa defesa, né? E eu usava sempre esses exemplos nos congressos, nos eventos, até um belo dia que eu peguei uma defesa nossa que eles não recortaram o nome da Porto Seguro, que eles protocolaram a nossa defesa com o nome da concorrente. E aí, né, dá um desânimo. Então, a gente quer trabalho personalizado. Nós somos uma grande companhia, a gente acompanha as coisas de perto, a gente gosta de saber os nomes dos autores das ações, de discutir as grandes ações. Não dá para fazer isso com todas as ações, mas, né, a gente tem muita noção do que acontece dentro da nossa massa no cotidiano, e é isso que a gente quer trabalho personalizado. A gente sabe que é um desafio, principalmente em contencioso de massa, mas é para isso que temos aí bons advogados, né, para enfrentar esses desafios. Então, senhores advogados, nós clientes, nós esperamos que vocês se façam presentes, que vocês criem empatia e sinergia conosco, que vocês mapeiem os problemas e as soluções aí para as nossas operações, que vocês façam o simples bem feito. Não é para reinventar a roda, é só para fazer o simples bem feito. E que vocês nos amparem no cotidiano. De novo, né? Não se esqueçam, advogados, na etimologia da palavra, são aqueles que são os invocados para a defesa, aqueles que são invocados para ajudar, né? Que propósito incrível que tem por trás dessa nossa profissão. Então, vamos ajudar, vamos tornar as nossas marcas sólidas, parrudas, confiáveis, para que elas vivam para além de nós. Esse é o meu recado para o dia de hoje. Não deixem de me acompanhar lá no meu Instagram, que é o @DaisySteinhäuser. Espero vocês lá. Muito obrigada pelo carinho e pela paciência de todos vocês. Obrigada, doutora Daisy. Olha, palmas aqui. É muito gostoso de ouvir. Eu e a doutora Rosângela, uma olhava para a outra, porque a gente já fazia anotações assim, quanta coisa você falou para a gente hoje, e que faz a gente buscar essa memória, e faz a gente pensar no reinventar. A pandemia realmente trouxe muito isso a nós. A gente teve que reconsiderar muita coisa dentro dos nossos escritórios, a forma de trabalho, principalmente. Bruno Malman, querido colega, a palavra é sua. Boa noite a todos, não sei se me escutam bem, é um prazer aqui estar convosco, é uma felicidade imensa, essa vez deu tudo certo nesse nosso evento, agradeço imensamente a presença de todos que estão online, não consigo vê-los, infelizmente. Esses são os desafios atuais. Se a gente fala aqui para uma tela, eu estou me enxergando somente. Ilan, muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu vou passar de imediato a palavra. Antes, eu vou falar algumas questões com relação ao currículo do Ilan. Ilan é um fera do mercado, é uma pessoa de extrema ascensão. Eu sou fã de carteirinha. Estava comentando com ele antes do evento começar, que eu conheço em razão dos livros que eu já li dele, desde 2014, foi o primeiro livro que eu li e não parei mais. Recentemente acabei a tese de doutorado dele. Então é um prazer imenso aqui compartilhar essa noite contigo. O Ilan é advogado e palestrante, é doutor em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, mestre em Regulação e Concorrência pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em Direito Empresarial LLM pela IBMEC, é professor convidado pela Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, da Escola Nacional de Seguros, a ENS Furenseg, e da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, FGV Rio, e FGV Conhecimento. É sócio do escritório Chalfin, Goldberg e Van Bruin Advogados Associados. Ilan, por favor, está com a palavra. Boa noite a todos. Só um instantinho que eu estou aqui começando o relógio para não me perder no tempo. Bom, iniciar agradecendo por essa oportunidade, à Escola Superior da Advocacia da OAB do Rio Grande do Sul,
o que faço em nome aí dos queridos amigos e amigas Jaqueline Wisniewski, o próprio Bruno Malman, Dr. Ricardo Vilar Einsfeld e a Rosângela Erzer. Naturalmente, uma saudação muito especial à amiga de longa data, Daisy Steinhauser. Eu ia falar Hauser, mas é Hauser. Prazer grande revê-la. A respeito do convite, Bruno, eu aceitei de pronto e aqui faço um registro especial. Eu, sem querer parecer presunçoso, eu tenho recebido com alguma frequência convites para dar aula, para dar palestras, eventos de cunho 100% jurídico. Essa foi a primeira vez em que eu fui convidado para falar do desenvolvimento da minha carreira, da minha trajetória, de como é que eu cheguei até aqui. Então, isso me tocou de uma maneira muito diferente daquela que habitualmente eu vinha recebendo ou vinha praticando, né? Então, me sinto muito feliz porque o fato de vocês, uma comissão tão atuante, talvez a mais atuante do país em matéria aí de ensino, de divulgação de ideias relacionadas ao direito dos seguros, me convidarem para falar da minha trajetória, isso é sinal de que, de alguma maneira, eu tenho algo a colaborar, tenho algo a oferecer aos nossos ouvintes. E a iniciativa de vocês, quando abrem essa oportunidade para os jovens advogados, ela me encanta, porque ainda me considero jovem, mas um dia eu fui muito mais jovem do que eu sou hoje. E ter essa oportunidade de ouvidos um pouco menos jovens, vamos dizer assim, de tentar compartilhar e procurar evitar erros que foram cometidos, que naturalmente eu vou dizer aqui para vocês hoje alguns, né? É normal cometer erros ao longo do caminho. Então, essa oportunidade eu considero realmente muito especial. Espero não desapontá-los contando aqui um pouco da minha história. Eu vou começar falando do que eu faço hoje. Como disse o Bruno, né? Eu me formei no ano de 1998. Em 2021, lá se vão muitos anos. E hoje eu tenho advogado em questões estratégicas, contencioso, arbitragem, pareceres, temas que em algumas situações eles são além fronteiras, né? Principalmente por conta de contratos de resseguro. As palestras que eu tenho conferido são no Brasil, são na Europa, às vezes nos Estados Unidos. E talvez o nosso ouvinte, quando escute essa narrativa e pense, mas hoje a posição do Ilan, do advogado, professor, já é muito consolidada, hoje deve ser fácil. Esse fácil sempre colocado entre aspas e entre muitas aspas, porque se hoje eu alcancei algum espaço, eu vou contar para vocês como foi esse caminho para ter chegado no hoje. Então, é como naquelas séries do Netflix, né, que começam na data presente e, de repente, a gente coloca aqui uma tela e a gente volta a antes de 1998. Quem fui eu ao longo da minha trajetória, da minha infância? Como é que eu escolhi fazer a faculdade de Direito? Eu prometo não fugir do tema. Eu tenho 30 minutos e, dentro do cronograma aqui, eu prometo dar conta do recado. Eu venho de uma família simples, de classe média aqui no Rio. A minha mãe é professora a vida inteira, e acho que daí também veio o meu gosto pelo magistério. O meu pai trabalhou com engenharia, trabalhou com turismo, não chegou a se formar, e não foi fácil essa fase aí inicial da minha vida. Foi com dificuldade, e o que eu estou falando aqui é comum, eu imagino, para muitos dos nossos ouvintes. Então, eu, na verdade, classifico essa minha primeira dificuldade como algo que formou a minha personalidade. Porque se eu hoje sou muito persistente, muito tenaz, eu não desisto. Eu nunca desisto. Isso vem da origem, lá de trás do meu berço, de onde eu vim, os exemplos que eu tive e como isso formou a minha personalidade.
Um exemplo do que se passava comigo na escola. Doutor em Direito, convidado a dar palestras em diversos lugares, deve ser um profissional inteligente. No colégio, o que eu vou falar aqui, talvez muitos de vocês se identifiquem com a minha narrativa. Em matemática, eu tinha enormes dificuldades. Sabe aquele colega de turma que consegue, ao receber o problema, resolver de frente para trás, de trás para frente, que ele vai além do enunciado proposto e consegue resolver tudo num piscar de olhos? Eu era 100% o oposto desse formato. Pergunta quais eram as minhas notas em matemática. Excelentes. Eram muito boas. À custa de quê? Eu estudava, eu não sei te dizer quantas vezes mais do que esse pessoal muito inteligente. A síntese do que eu extraio dessa primeira fase da minha vida era: eu compensava as minhas dificuldades com uma dose gigantesca de esforço. E isso que eu fazia quando eu era garoto, eu estou falando de ensino médio. Isso continuou e continua até hoje, rigorosamente da mesma maneira. Igual. Deixei a infância e fui escolher a faculdade de Direito. Como é que foi isso? Por exclusão. Eu não tenho na minha família, eu não herdei uma banca de advocacia. Eu não tive contas famosas ou grandes, com repercussão. Eu não me inseri em uma sociedade pronta, trazendo contas de clientes. O meu início foi do zero. A gente não tinha nada e já já eu vou chegar na fundação do escritório. A minha escolha pelo direito decorreu da amizade que eu tinha com uma pessoa, um amigo do colégio. Ele tinha feito vestibular para a UERJ. Aqui no Rio de Janeiro, nas universidades públicas, a UERJ sempre foi a primeira opção. Ele é um ano mais velho do que eu e ele adorava a faculdade, não as matérias. Quem gosta de direito no primeiro período, direito romano na época, né? Isso até mudou na grade, né? Mas quem gostava disso? Ele gostava do depois da faculdade, do chopp com os amigos. Quem não gosta, né? E ele me contava e eu achava muito legal o direito, as repúblicas, os jogos jurídicos. Escolhi direito. Eu não passei para a minha primeira opção. Eu passei para a segunda. A minha primeira opção era a UERJ, eu passei para o UFRJ, que também era pública, mas eu não consegui passar para a UERJ. Guardem essa parte da história, porque a UERJ vai voltar ao longo aqui da minha narrativa. Então, eu passei para a UFRJ, eu não gostava da faculdade no início, assim como eu não gostei do meu primeiro estágio. E aí vem uma pessoa na minha trajetória que foi uma estrela na minha vida, que é o Eduardo Chalfin. Como é que eu comecei esse meu primeiro estágio? A minha mãe foi professora do Eduardo Chalfin. O Eduardo Chalfin tem 15 anos a mais do que eu. Então, naquela época, ele devia ter 40 e poucos anos, ou 30 e muitos anos, e encontrou minha mãe casualmente um dia na praia de Ipanema, aqui no Rio de Janeiro. Você tem um estágio para o meu filho? Minha mãe perguntou na cara de pau, e ele respondeu, claro, mandei ele me procurar amanhã, isso era domingo. Na segunda-feira eu estava empregado. Uma passagem muito interessante dessa história. Ele me perguntou, quanto você quer ganhar? E eu respondi, quero 200. Ele falou, tá, eu te pago 300. Quando você quer começar? Eu falei, quando você quiser. Tá bom, pode começar agora. Assim eu comecei o meu estágio. Rapidamente sobre essa fase na faculdade. Como eu disse, eu não gostava muito do estágio, mas eu cumpri as minhas obrigações exemplarmente. O meu chefe, Eduardo Chalfin, à época, ele gostava muito do meu trabalho. Eu pedi para sair do estágio porque eu queria ter outras oportunidades, conheci outras áreas do direito, e assim eu fiz. Então, eu comecei a estagiar, eu tinha 18 anos, eu fiquei com ele até 20 anos, mais ou menos. No quarto, quinto ano da faculdade, eu saí e eu fui ter essas outras experiências. Em uma dessas experiências, às vésperas da minha formatura, eu fui demitido. E eu falo isso sem nenhum problema, não tem nenhuma dor na consciência. Fiquei arrasado. O meu chefe, à época, tinha prometido efetivação. Talvez alguns aqui dos nossos advogados, ouvintes, jovens, tenham passado por isso. E foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque, de novo, num domingo de sol, a minha mãe encontrou de novo o Eduardo Chalfin e ele perguntou como está o Ilan. E minha mãe disse, ele está muito triste porque ele foi demitido. Ah, fala para ele me procurar.
domingo, né? Na segunda eu procurei e eu estava de novo trabalhando com ele. Quanto você quer ganhar? Ah, não sei, 1.000. Tá bom, te pago 1.500. Então, uma pessoa que, para mim, como eu disse, foi a grande estrela da minha vida, profissionalmente, porque sempre foi muito generoso. E aí começa a minha história como advogado. Nessa ocasião, eu estava ali às vésperas de fazer o exame de ordem. E eu ainda não tinha carteira, mas eu já tinha clientes. Aqui vem uma dica para jovens advogados ou advogados mais experientes. A nossa independência, nada obstante grandes escritórios nos quais nós estejamos inseridos, ela está diretamente relacionada à nossa capacidade de gerar negócios. Tenhamos os nossos clientes. E aí vem uma passagem muito engraçada da minha história. Quem eram os meus primeiros clientes? Sem nenhum preconceito. A minha faxineira gostou do meu atendimento como advogado. A Deise falava da importância de você atender bem os seus clientes. A minha faxineira me indicou toda a família dela. E, na ocasião, aqui no Rio de Janeiro, havia um problema com a Telemar, Oi, com planos de expansão de telefonia. Do nada, eu tinha pelo menos uns 20 clientes e eu comecei a ganhar mais dinheiro dessa clientela do que aquela que eu ganhava com o Eduardo Chalfin. Agora eu vou entrar no universo dos seguros. Qual foi o meu primeiro cliente como seguradora? À época eu tinha um amigo, já era advogado, eu já era advogado, devia ter 23 anos, 23 anos, bem no início. Eu me formei com 22, 23 eu já estava advogando. Ele era jurídico interno da Unibanco Seguros, antes ainda da joint venture Unibanco AIG. E naquela época a SUSEP não apresentava restrições para a advocacia em prol dos segurados. A seguradora, à época, podia indicar advogados em demandas propostas por terceiros contra os segurados. Assim eu comecei e isso mostrou para o meu, à época, chefe, Eduardo Chalfin, que a gente poderia montar um escritório de advocacia, uma sociedade de advogados. Até então, eu era jurídico de uma administradora de imóveis. Eu não comecei advogando nos seguros. Mas esse relacionamento com pessoa jurídica mostrou para ele que a gente poderia ter um relacionamento diferente, não apenas clientes, pessoa física da administradora. Então, primeiro cliente, Unibanco Seguros. E eu comecei a perceber muito cedo, e aí vem uma parte que eu considero muito importante na minha formação como advogado. Eu comecei a perceber muito cedo que o direito do seguro no Brasil, ele praticamente era inexistente. A gente está falando de quase 20 anos atrás. Eu contava nos dedos de uma mão os escritórios de advocacia de fato especializados no direito dos seguros. Ninguém falava em direito dos seguros. Era como se fosse um apêndice da responsabilidade civil. Mas eu comecei a olhar para o exterior, sempre olhei para o exterior. Eu nunca estudei fora, porque estava desenvolvendo o escritório de advocacia e não consegui ter a oportunidade de ir ao exterior. Mas sempre foi um olho no exterior, um olho no mercado local. E eu comecei a me deparar com uma realidade de que Londres, Estados Unidos, o tal do insurance law era muito desenvolvido. E eu comecei a realizar muito cedo que no Brasil isso ia virar realidade. Era uma questão de tempo, porque mercado de seguros desenvolvido o Brasil já tinha, faltavam os advogados, bons advogados especializados nessa temática. E, ao mesmo tempo, lembram lá o que eu falei da matemática, de compensar dificuldades, me esforçando, estudando? Eu comecei a perceber, não exatamente na área de seguros, mas que os meus grandes ídolos na advocacia eram, ao mesmo tempo, excepcionais advogados e excepcionais acadêmicos. Eu não vou mencionar nomes aqui para não cometer injustiças, mas eu comecei a perceber muito cedo que havia essa dobradinha de um exercício da prática com muito refino somado ao desenvolvimento de atividade acadêmica. Eu via excelentes professores, advogados, doutores, pós-doutores, livres docentes. Eu falei, o caminho é esse.
E assim eu comecei. Então, em 2003, eu fiz a minha pós-graduação no IBMEC, uma pós-graduação como outra qualquer. Mas naquela época, a gente está falando mais ou menos de 17 anos, se passaram, era uma das melhores pós-graduações que havia aqui no Rio de Janeiro. Era o IBMEC e era a FGV. Eu escolhi o IBMEC. Quando eu terminei essa pós-graduação, era opcional defender o seu termo de conclusão do curso perante banca. O que eu fiz? Claro que eu defendi. E claro que eu levei uma surra da banca. Porque a gente vai para a banca para apanhar. A gente sabe disso. Resta saber como é que a gente vai lidar com a surra. Mas lá eu fui para apanhar. E nessa pós-graduação também tive o privilégio de conhecer a minha esposa, a Maria, que desde então está casada comigo, tivemos nossos 2 filhos. Então, o mais importante da pós-graduação, claro, não foi a surra, foi ter conhecido a Maria. Mas escrevi o meu termo de conclusão do curso, boa-fé objetiva aplicada ao contrato de seguro. Claro que eu publiquei. Eu sempre publiquei quase tudo que eu escrevi, porque eu tinha na minha cabeça muito claramente que, para ser alguém no nosso mercado, eu precisava publicar. Então, eu sempre publiquei. Uma pessoa que me ajudou muito nessa trajetória foi o Antônio Carlos Teixeira, da época Cadernos de Seguros. O pessoal da minha idade vai lembrar, era uma revista especializada da Funenseg. Eu era ninguém no mercado. E o Antônio Carlos Teixeira sempre abriu oportunidade para mim. Sempre. Todos os textos que eu mandava, claro que ele submetia ao conselho editorial, eu publicava. Todos. E essa monografia foi publicada numa série lá da Funenseg. Agora eu esqueci o nome da série, mas, enfim, publiquei. A gente estava numa fase no escritório em que a gente tinha acabado de sair de Copacabana. O nosso escritório começou, a minha história se confunde muito com a história do escritório, então eu vou contando as duas mais ou menos ao mesmo tempo. A gente tinha acabado de sair de Copacabana, e em Copacabana, vocês sabem, não há escritório de advocacia. Pelo menos não havia. Nessa época agora de pandemia, muitos dos escritórios do centro da cidade, no Rio, acabaram migrando para a Zona Sul. Mas naquela época não havia. O escritório era nos fundos de uma galeria e a gente recebia visitas de muitos clientes da administradora de imóveis, porque o escritório era uma extensão da administradora. E uma passagem que eu não esqueço, eram muitos clientes idosos, e eles faziam questão de ir nos visitar. Às vezes eu estava sentado na sala tentando me concentrar, entrava um na sala e dizia: que bom que eu te desconcentrei, era isso que eu queria. Então, a gente saiu de Copacabana e foi para o centro. E essa ida para o centro, para o escritório na Rua da Assembleia, ela foi uma marca nessa nossa virada de chave para uma advocacia mais corporativa. Eu vou resumir essa parte da história da advocacia, digamos, no segmento mais massificado. Ela se estendeu, digamos, do início da nossa história, do ano 2000, até o ano de 2010. Ainda havia no Brasil uma concentração muito grande de bancos e seguradoras. Era o momento do bancassurance no Brasil. Então, a gente foi desenvolvendo concomitantemente a advocacia para seguradoras e a advocacia para bancos. Crescendo em volume de operações, crescendo em número de advogados, crescendo em abrangência no Brasil, até que em 2006 a gente resolveu abrir o nosso escritório em São Paulo. A gente já tinha uma carteira de clientes considerável no Rio e a gente resolveu abrir São Paulo, achando que seria fácil. Já que os clientes estão conosco no Rio, eles vão nos acompanhar em São Paulo. E aí vem o fácil de novo na minha história. Não foi nada fácil, porque em São Paulo, diferente do Rio, já havia uma concorrência maior entre escritórios e foi muito difícil conseguir essa expansão de clientela ou tentar copiar a clientela do Rio em São Paulo. Mas, como eu disse, a gente não desiste nunca e a gente foi persistindo, até que, aproximadamente 3 ou 4 anos mais tarde, o escritório de São Paulo ele se tornou realidade. Então, a gente chegava no ano de 2010.
Em 2010, a gente tinha, eu posso dizer a vocês, uma advocacia no segmento massificado, em bancos, seguros. Eu acho que rapidamente a gente começou a fazer também telecomunicações, já bem consolidada. E eu comecei a olhar para trás, comecei a olhar para o que eu fazia naquela situação e comecei a projetar o futuro. O que a gente vai fazer nos próximos 5 anos? O que a gente vai fazer nos próximos 10 anos? A gente quer continuar no segmento dos massificados, a gente quer adicionar à nossa prática uma advocacia mais estratégica. Como é que a gente pode fazer isso? E aí vem de novo uma fase de muitas dificuldades, sempre desafiante, sempre dificuldades. Eu gosto das dificuldades. Se fosse fácil, não teria graça. Então a gente vai justamente através das dificuldades crescendo, se desenvolvendo, melhorando enquanto profissionais. Então, só um rápido passo atrás. Em 2007, eu fui fazer o meu mestrado. E, de novo, a UERJ vem a história. Porque em 2006, eu tentei a prova de seleção para o ingresso no mestrado em Direito Civil na UERJ e eu fui reprovado por 33 décimos. 0,33. 33 décimos e eu fui reprovado. Em 2007, por influência da minha esposa e de um professor que me marcou muito, o Marco Juruena Vilela Souto, ele acabou falecendo muito novo, era um dos administrativistas, à época, mais respeitados do Brasil, aluno do professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto. A gente tinha uma pizza acadêmica com o professor Marcos toda terça-feira, numa pizzaria famosa aqui na Zona Sul do Rio, Caprichosa. E eu ia na qualidade de ouvinte, porque eu não era mestrando. E eu sempre conversava com ele. Por que não escrever alguma coisa sobre regulação do mercado de seguro? E aí veio a abertura do mercado de resseguro no Brasil. Vocês se lembram da Lei Complementar 126 do ano de 2007. Então, eu fui lá escrever sobre o fim do monopólio do IRB no Brasil. A dissertação de mestrado foi inédita, ninguém havia publicado nada sobre isso no Brasil, e a minha ideia, ao escolher esse tema, foi: vou pesquisar algo que me interessa, que me agrega muito valor, e algo que pode ser interessante do ponto de vista de prospectar clientes. Então, quando eu falo do desenvolvimento enquanto prático e enquanto acadêmico, sempre é um olho no peixe e um olho no gato. Eu estou sempre pensando em me desenvolver do ponto de vista acadêmico, mas com o objetivo mais pragmático possível. Eu quero me tornar um melhor advogado. Não é meramente filosófico ou sociológico. Eu quero trazer esses elementos acadêmicos para o interior da minha prática enquanto advogado. A minha iniciativa eu considero que foi muito boa, porque foi inédita a dissertação. Perguntem quantos clientes resseguradores naquela época, 2007, 2008, eu consegui. Nenhum. 0. Mas, como eu disse, eu não desisto nunca. Supera a história do mestrado, 2010, a gente começou a projetar o futuro. Como desenvolver essa advocacia estratégica? Naquela época, eu, enquanto advogado, o nosso escritório era conhecido como uma advocacia massificada. Batia as portas dos meus clientes aqui no Brasil e falava: agora a gente está desenvolvendo a prática estratégica. E eles diziam: ah, é? Que clientes você atende nesse segmento estratégico? E a gente não tinha clientes nesse segmento. Você é bom no massificado, fica com ele. O que então eu resolvi fazer? Ir ao exterior. Escritórios estrangeiros muito conhecidos, não preciso mencionar nomes, diante de grandes riscos, faziam parcerias com escritórios brasileiros. Não só por causa da restrição da Ordem dos Advogados do Brasil, o escritório estrangeiro não pode exercer advocacia local, mas principalmente por conta de expertise. O estrangeiro não vai ter a mesma expertise que nós, no direito brasileiro, e vice-versa. E eu tive oportunidades com alguns escritórios estrangeiros. Eu ia, acreditem, na cara e na coragem, sozinho. Eu batia as portas, eu mandava os e-mails. Aliás, eu, que me considero, eu era uma pessoa muito tímida na minha adolescência, na minha infância, eu mandava e-mails para esses escritórios estrangeiros multimilionários
em que você chegava em Londres e subia no elevador e o elevador falava com você: "Good morning, Mr. Goldberg. Welcome to..." e falava o nome do escritório. Eu chegava tremendo na reunião e eu vendia na cara e na coragem. Quais são os seus clientes no Brasil? E eu falava nomes de clientes que inspiravam confiança. Os nomes dos meus clientes eram grandes bancos e seguradoras brasileiros. Então, eles confiaram em mim e me deram a oportunidade de advogar em alguns temas relevantíssimos, representando resseguradores e retrocessionários. Então, eu tive um que, por exemplo, foi um dos maiores sinistros da Companhia Siderúrgica Nacional no Brasil, o sinistro do transporte de minério de ferro, em que eu representei retrocessionários em uma demanda com resseguradores. Eu tive depois uma oportunidade, por conta dessa, que foi bem sucedida, com outro escritório estrangeiro, dessa vez atuando em um sinistro no âmbito do seguro D&O da Petrobras, com relação com a refinaria de Pasadena, Lava Jato, ou seja, um caso relevantíssimo. Essas minhas viagens ao exterior foram de alguma intensidade de 2010 até 2015. Em 2015, eu comecei a conseguir êxito nas minhas prospecções dentro do Brasil. Porque, embora a minha clientela local fosse toda dos massificados, eu tinha casos no meu portfólio que passaram a fazer sentido para essas seguradoras nacionais, e aí já não era mais tanto bancassurance, já havia uma segmentação aqui no Brasil entre as seguradoras que estão mais dedicadas aos massificados e outras mais dedicadas aos grandes riscos. É claro que essa não é uma segmentação assim fechada, mas já era diferente daquela organização dos anos 2000. E então eu consegui, a partir do ano de 2015, com o apoio dos meus sócios, investindo mais em estrutura e em equipe no segmento estratégico, começar a ter algum sucesso aqui no Brasil. Eu já vou chegar a 2020 e me encaminhar para o final da minha apresentação, respeitando aqui o tempo, eu estou controlando, faltam 2 minutos e meio, segundo aqui o meu relógio. 2015 também marca o início do meu doutorado. Lembra que eu falei da UERJ? Em 2014, eu tentei ingressar no doutorado na UERJ. E, de novo, eu não consegui. O ingresso, a seleção para o ingresso no doutorado na UERJ, ela é feita através do exame de projeto. Você submete um projeto à banca examinadora. E eu não consegui. E eu me lembro, conversando em casa com minha esposa, ela falava: será que você precisa disso? Você já tem tanta preocupação no escritório? E aí a minha resposta: vocês já sabem qual é. Eu não desisto nunca. Eu tentei de novo no ano seguinte e o meu projeto recebeu a maior nota entre todos aqueles que submeteram os seus projetos. Não foi 10, porque não dão 10 para ninguém, mas foi 9. E ingressei com o objetivo, em 2015, de escrever a respeito de contrato de seguro D&O. Eu, de novo, escolhi um tema que, na minha opinião, era inédito, não havia nenhuma tese de doutorado no Brasil publicada a respeito disso, e, de novo, pensando em prospectar clientes. A diferença da estratégia agora para aquela do fim do monopólio do IRB, em 2007, é que eu já tinha mais de 40 anos. Como diz a minha sócia Clara Weinboim, né? Quando você chegar aos 45, você vai estar no ponto. Eu estava, na ocasião, com 41. Começou a fazer muito sentido por conta do relacionamento que eu já tinha construído. Então, o doutorado, para mim, foi um grande divisor de águas na minha carreira, enquanto advogado e enquanto professor. E eu consegui realizar um grande sonho da minha vida, que era estudar na UERJ. Eu não consegui na graduação e eu não consegui no mestrado. Mas Deus escreve certo em linhas tortas. E eu consegui no doutorado, que foi, como a gente costuma dizer, né, um coroamento para, digamos, o início do meu desabrochar acadêmico. Porque a gente costuma dizer que esse desabrochar vem quando a pessoa se torna doutora, não é por ocasião do mestrado e nem da pós-graduação.
Quando a gente chega ao nível de doutor, é como se a gente ganhasse a faixa preta e, a partir disso, você pudesse ter a autonomia, a liberdade para manobrar da maneira que melhor lhe convenha. Não falo isso por conta do título, eu digo isso por conta das amizades, do relacionamento que eu desenvolvi com os meus professores, com os alunos, e principalmente por conta do quanto de conhecimento eu acumulei ao longo desses 4 anos lá na UERJ. Eu vou caminhar para o final, naturalmente eu teria muito mais para falar, mas para respeitar o horário, qual é a minha visão de futuro hoje? Eu defendi a minha tese de doutorado em 2019. Eu poderia me acomodar? Alcancei um nível bom, vários clientes, o escritório vai muito bem, mas esse nunca vai ser o meu perfil. Então, eu vou dar um exemplo assim bem rápido para vocês de qual é a minha visão de presente e de futuro. A convite da Fundação Getúlio Vargas, da Faculdade de Direito, da FGV Direito Rio, eu fui convidado para participar de um projeto chamado Fintechs and Law. E eu fui convidado para dar uma aula de 2 horas para um público estrangeiro. Esse é um programa da FGV Direito Rio, junto com a FGV Direito São Paulo, junto com a divisão International Affairs da FGV, que tem por objetivo mostrar o mercado brasileiro a investidores estrangeiros. E eu fui convidado a dar uma aula magna de 2 horas em inglês para esse público estrangeiro. Eu nunca vivi fora, como eu disse a vocês. O meu inglês ele vem da minha prática enquanto advogado, enquanto atendendo a alguns escritórios estrangeiros. Eu não sou nenhum native speaker. Não sou mesmo. Eu já tinha feito algumas participações, mas muito pontuais. O que eu estou querendo dizer para vocês com esse exemplo? Eu saí da minha zona de conforto, me preparei para dar uma aula que foi super bem sucedida a esse público estrangeiro sobre um tema que até então eu não dominava, que é o sandbox regulatório SUSEP e as insurtechs. Eu até então sabia a respeito disso de maneira muito horizontal, uma leitura aqui, uma leitura acolá. Eu fui estudar muito a fundo para poder fazer essa participação nesse projeto. Qual é a minha visão de futuro? Eu lidero aqueles que se aproximam de mim, a minha equipe, a minha família, os meus filhos, pelo exemplo. Eu não digo faça isso ou faça aquilo. Eu faço primeiro. Eu dou o exemplo. E não existe uma maneira melhor de liderar enquanto sócio de escritório de advocacia, enquanto líder. Não existe maneira melhor de liderar que não seja pelo exemplo. O bom exemplo duplica. E as pessoas que se aproximam de mim, na minha equipe, no meu escritório, seguem essa mesma cartilha. A gente não faz isso por causa dos títulos que a gente obtém. A gente faz isso porque aí vem, digamos, a segunda dica, né? Eu falei a primeira, liderar pelo exemplo. A segunda, conhecimento profundo. Você pode ter milhões na tua conta bancária. Milhões é fugaz. Milhões se vão. Isso não é um clichê. O que está dentro da sua cabeça, ninguém te tira. E os clientes, quando se deparam diante de uma consulta, um parecer, uma sustentação oral, uma abordagem simples, uma resposta a um e-mail, eles sabem quem é quem nesse tabuleiro. Você não precisa ser bom de marketing. Com todo respeito ao visual law, você precisa ter muito conteúdo. Se você tiver muito conteúdo, vocês, jovens advogados, haverá espaço para vocês. Eu vou terminar de pedindo desculpa porque eu me alonguei um pouco. Eu trago aqui uma fala de um médico que eu admiro muito. É meu médico, é o Dr. José Carlos Cabral de Almeida. Ele é um endocrinologista e um geneticista dos mais famosos do Brasil. E ele me diz uma frase que o pai dele, que também era médico, sempre dizia para ele. E embora isso seja proveniente da medicina, isso se aplica ao direito. Meu filho, tu na vida, é português, né? Meu filho, tu na vida encontrarás 2 tipos de médico.
aqueles que amam a medicina, aqueles que amam o que a medicina dá. E tu saberás a diferença. Então, guardando as devidas proporções e trazendo essa fala para o direito, eu não me vejo hoje exercendo outra profissão. Eu amo a minha profissão e o resto é consequência. Obrigado. Doutor Ilan, obrigada. Quanta emoção. E a gente estava falando internamente entre nós aqui o quão está sendo gratificante ouvi-los, porque parece que vocês transcendem as emoções e o quanto todos nós passamos dificuldades todos os dias. Você só tem recebido elogios aqui, parabéns, parabéns. Eu passo de imediato a palavra para o Bruno Malman, que de imediato passa para o doutor Ricardo, e a doutora Rosângela vai fazer o fechamento desse evento. Com você, Bruno. Bom, eu aqui de novo. Eu não tinha dúvida do sucesso que seria a apresentação do Ilan. Não tinha dúvida do sucesso da apresentação da Deise. Eu conheci a Deise esse ano num evento proporcionado pela nossa comissão. Não conhecia antes, mas foi um evento que eu aprendi muito e eu não tinha dúvida que o sucesso, esse casamento entre alguém que está no interno jurídico com alguém que está no escritório de advocacia, ambos defendendo o lado agora da seguradora, poderiam, de forma muito gratificante, demonstrar essa vivência, né, essa história de vida e o quanto o seguro pode proporcionar a título de possibilidades para o advogado. E cá estou eu do outro lado. Eu sou um mero advogado de segurados. Eu comecei a minha vida profissional em 2005, quando eu entrei no escritório do meu pai, como estagiário, e em 2010, quando eu me formei, eu peguei meu primeiro caso. Era um caso de seguros, e era um caso que envolvia o seguro de vida do meu avô. O meu irmão olhou a pólice, meu irmão também é advogado, olhou a pólice, olhou a forma que foi feito o pagamento e me disse: Bruno, eu acho que tem um erro. Eu vou te dar porque tu gosta do assunto, tu se dedicou nisso no teu TCC, é isso que tu quer seguir, veja se está certo esse pagamento, veja se não está, eu acho que vai ser teu primeiro caso como advogado, envolvendo seguro. Eu falei, puxa vida, a pólice de vida do meu avô tinha ficado inválido por Alzheimer, e a seguradora, a princípio, tinha pago errado. E dava uma diferença gritante. E eu peguei, estudei, apresentei pela minha inicial, no fim tive sucesso e comecei ali então a advogar e estou há 10 anos, praticamente 11 anos, fazendo isso diariamente. Em razão disso, eu comecei a frequentar tudo que é tipo de evento, tudo que é tipo de congresso. O Bruno estava lá. O Bruno se associou à IDA, chegava lá. Eu era a única pessoa que falava mal de seguradora para todo mundo que defendia a seguradora. Veja bem. E as pessoas me olhavam e falavam: ih, chegou o Bruno, chegou o esquentadinho do segurado. Porque eu realmente, eu ainda tinha um amigo que dizia: seguradora gosta de seguro de caixa d'água cheia. Se tiver pela metade, já não paga. Eu era mais ou menos assim. Agora eu fiquei mais tranquilo, eu converso, eu sou amigo das pessoas que defendem seguradora e tudo mais. Mas eu era um pouco mais esquentado, eu levava para o pessoal e eu ficava muito, muito irritado de não perder. E quando eu ganhei essa ação do meu avô, a família toda ficou muito emocionada, todo mundo ficou muito feliz, minha avó, meu Deus, Bruno, salvou minha vida financeira. E a minha mãe me disse: olha, Bruno, eu acabei de ver um filme e que eu me identifiquei muito contigo. Eu falei: pô, mãe, não tô assim, né, nesse nível. Ela falou: veja esse filme. É O Homem que Fazia Chover, do Coppola. Não é o melhor filme do Coppola, tá longe de ser, mas é um excelente filme. E quando eu vi o filme, me identifiquei, mas claro que eu estava muito abaixo daqueles, mas eu me identifiquei por quê? Porque eu era um advogado de um pequeno escritório, um escritório familiar, com 4 pessoas, e eu diariamente tenho que enfrentar bancas como a do Dr. Ilan. E assim,
é gratificante e, ao mesmo tempo, desafiador, porque quando vem a contestação da outra parte, tu olha aquele timbre bonito, tu entra no site, 450 advogados, e tu tá entre 3, 4, com quem que eu vou me... Aí a pessoa falava, não, Bruno, não te preocupa, o judiciário sempre é a favor do segurado. E eu me apeguei a isso, e agora eu tô vendo que tá bem ao contrário. Então eu fui sempre indo nesses congressos, sempre... Eu virei rato de sebo. Tudo que era sebo que eu entrava, eu perguntava, tem contrato de seguros? Eu ia para a Argentina, tem contrato de seguros? Aí a minha esposa falava, Bruno, para, tu enlouqueceu, cara, tu só compra contrato de seguros. Só compra o livro de contrato de seguros. Só que existia pouquíssimos. Eu tinha 50 livros, eu não conseguia mais, era só as mesmas pessoas que escreviam. E eu ia nessas palestras, íamos lá no STJ, íamos em São Paulo, e o que eu percebia? Pô, só tem garganta de aluguel. As pessoas aqui estão querendo defender o pão de cada dia. Era poucos ali que... Hoje a gente vê ao contrário. Hoje a gente vê pessoas defendendo o que realmente entendem, o que realmente acham de forma técnica, e não para agradar seguradoras ou empregadores. Então, e eu até fico emocionado, às vezes eu vejo colegas nossos colegas nossos, falando mal de seguradora. Há 10 anos isso para mim era uma coisa inédita. Eu ia nos congressos, a pessoa falava, nunca vou esquecer de um caso que botaram em referência, que a seguradora conseguiu ganhar de um pobre coitado que teve que parar o carro de forma repentina porque estava se esvaindo e esqueceu de tirar a chave da ignição e o carro foi roubado. E foi um momento de êxtase do mercado de seguros, a decisão do STJ que negou a cobertura para o pobre coitado que estava se esvaindo e teve que sair correndo para o banheiro e esqueceu a chave na ignição. Então, assim, a gente percebe hoje em dia que essa rixa que existia tempo atrás não tem, está diminuindo. A gente percebe que agora os eventos têm mais gente envolvendo o lado do consumidor também. Então, a gente percebe que, como o Ilan falou, no começo, os próprios escritórios especializados para defender as seguradoras eram pequenas, imagina para defender o consumidor. Hoje a gente já consegue perceber que existem bons escritórios especializados em defender a causa do segurado ou do beneficiário, e a gente percebe que o mercado é gigantesco. Então, estudando muito, chegou uma hora que eu falei, pô, eu tenho que sair dessa minha questão prática. Eu era um bom prático, eu falava que eu era um advogado prático, conseguia pegar as demandas, conseguia me defender e conseguia ganhar. Mas aquela questão jurídica e defender teses não era assim tão refinado. Então, eu decidi, em 2017, fazer um mestrado em Portugal, na Faculdade de Lisboa, e na Faculdade de Lisboa tem uma linha de pesquisa específica para contratos de seguros. Na verdade, eu escolhi contratos de seguros e bancários, tem que escolher 2, e lá, chegando em Lisboa, no primeiro dia de aula, as pessoas fazem a apresentação, e o primeiro que se apresenta é chamado Ricardo Chalfin. Quando ele falou Ricardo Chalfin, eu falei, só um pouquinho. Chamei ele depois da aula. Vem cá, tu não é do escritório CGV? Dele, como assim? Chalfin, tu não é o Chalfin? Sou. Então, tu é colega daquele fera. Tu é colega do Ilan. Ele falou, sou. Eu, puxa vida, cara. Quando eu pego uma contestação de vocês, eu começo a suar já, velho. Ele falou, pô, ele é fera mesmo. Ele estuda, cara. Ele estuda como ninguém. Ele só vive para estudos, ele falou. Eu falei, pô, eu imagino. E eu me espelho muito nele, porque eu falo, se o Ilan consegue trabalhar, gerir um escritório, fazer tese de doutorado, a gente consegue também. Então, eu fui para lá. O mestrado em Portugal, existem 2 possibilidades, né? Ciências jurídicas e práticas. Eu fui para ciências jurídicas, e lá não são dadas aulas, são exposições, né? Cada dia de aula existe uma provocação, e a gente tem que, em conjunto, debater temas, e depois cada um escolhe um tema específico para levantar em aula e defender. Depois disso, tem que apresentar um paper, ou como se fosse um mini TCC, e sendo aprovado em todas as cadeiras, tu vai para a tese de mestrado.
E lá nós tivemos a oportunidade de discutir inúmeros temas extremamente relevantes, e a questão da da internacionalização e da multidisciplinaridade dos seguros é o que torna o contrato de seguro tão rico. Porque o contrato de seguro que a gente tem aqui no Brasil, ele é o mesmo contrato de seguro praticamente no mundo inteiro. Então, a gente pode discutir e analisar questões técnicas e práticas com o mundo inteiro. E isso é uma questão, uma riqueza gigantesca. Existem casos envolvendo a Europa, principalmente, envolvendo países fronteiriços, situações, as questões das diretivas do Parlamento Europeu, as questões das inúmeras legislações que existem, inclusive dos princípios europeus do contrato de seguro. Então, assim, é uma questão extremamente rica, e a gente tenta sair um pouquinho da casinha, porque o que a gente está acostumado aqui a analisar só nossas jurisprudências, às vezes a gente acaba só analisando as jurisprudências do nosso tribunal, a gente fica muito acostumado ou vinculado àquela decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, para quem advoga no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, principalmente até, fica aqui a crítica para os desembargadores, a gente olha um voto, praticamente é só a decisão do próprio tribunal, quiçá do STJ. Então, assim, tentar sair um pouco, verificar experiências externas, verificar questões, como está sendo debatido ou discutido algumas coisas. Eu me lembro bem que em 2017 tinham acabado de fazer a transposição da diretiva da distribuição dos seguros em Portugal, que é um tema fascinante e que a gente está, né, caminhando aqui no Brasil para uma situação melhor, mais regulamentada. A questão das legislações também, que no Brasil a gente está caminhando ainda desde 2004 com o projeto de lei do contrato de seguro que não sai. Então, foi uma experiência muito enriquecedora. Não é uma situação difícil, é fácil de entrar, mas é um pouquinho difícil de sair, porque os portugueses são bem exigentes, e então tem que ter uma aprovação de, no mínimo, 7 para passar, e aí sim apresentar a tese de mestrado. Não são todos que conseguem atingir esse corte de nota. E o que eu tenho a dizer aqui para quem está me ouvindo é, tu como advogado tem que fazer diferença na vida dos teus clientes. Eu tive aqui a satisfação de receber inúmeras famílias que saíam aqui do escritório chorando e me agradecendo e falando: Bruno, tu mudou ou tu vai mudar a vida da minha família. E isso não tem coisa mais gratificante, da gente poder mudar para melhor a vida de alguém, ou tentar fazer com que uma situação injusta, não porque a seguradora é sacana ou não, porque realmente a vida é, em muitas ocasiões, injustas. Estamos cá nós para tentar fazer a diferença. E como advogado, como servidores, né, dessa situação, de tentar ir em busca da justiça, eu acho que isso é uma coisa que me toca muito, e eu acredito que toca muito aqueles que querem ser advogados. Então, por mais que a gente possa defender um lado ou outro, se eu defendo o segurado ou se eu defendo a seguradora, eu quero fazer diferença para quem me contratou. E essa diferença, quando tu recebe, quando o teu cliente recebe, é uma questão extremamente gratificante. Então, assim, o que eu posso dizer é que da mesma forma que o Ilan falou, eu estou sempre em busca de tentar melhorar, não só por uma questão profissional, como uma questão pessoal. Muitas coisas são em razão dos nossos desejos e sonhos próprios, que às vezes se casam com o trabalho ou não, e a gente tentar sempre prestar o melhor serviço, tentar realmente, repito aqui, estou até meio chato, tentar fazer a diferença para o nosso cliente. Então, essas eram as minhas considerações. Não sei se eu me extrapolei no tempo, se eu falei pouco, mas fica aqui os meus contatos, não sei se vai sair meus e-mails e tudo mais. Se alguém tiver alguma dúvida, precisar alguma informação adicional sobre como que foi minha experiência lá em Portugal, eu estou aqui aberto. Foram 2 anos de muito aprendizado. Eu, em razão do trabalho, continuo frequentando muito Portugal. Eu praticamente vivo como um nômade hoje. Hoje eu estou em Porto Alegre, moro em São Paulo e vivo muitos dias do mês em Lisboa ainda. Então, isso para mim ainda é muito gratificante, eu gosto muito. E era isso.
fico à disposição. Passo a palavra de imediato ao meu colega Ricardo, que também vai apresentar aí as experiências dele, que eu acredito que vai ser também muito mais interessantes de ouvir do que a minha. Um abraço, muito obrigado pela atenção. Bruno, querido amigo, muito obrigado. E agradeço de pronto a todos, a doutora Ilan, a doutora Deise e ao Bruno, especialmente, que me antecederam, e dizer para vocês da minha satisfação de tê-los escutado, o quão valorosas foram as contribuições de vocês. Para quem teve hoje o privilégio de aqui acompanhar, muito mais do que falar de direito de seguros, de matérias que são muito afetas a nós, que a gente gosta sempre de trabalhar e tratar, mas ter a oportunidade de ouvir a história do Ilan, um pouco da história da Deise. Eu já tinha tido a oportunidade de escutar a Deise há um tempo atrás, um evento aqui na nossa OAB. Foi brilhante. Lembra, Deise, comentasse das tuas primeiras palestras dentro do galinheiro para as galinhas. Eu nunca me esqueci disso. Isso vai trazendo para a gente as experiências de cada um, nos torna mais próximo das pessoas e tira alguns conceitos importantíssimos. Eu sou um admirador do trabalho do Ilan e, obviamente, pela qualidade que ele produz em matéria de doutrina, os estudos que ele aprofunda e nos traz, mas hoje ter a oportunidade de conhecer um pouco mais do ser humano do Ilan é fantástico para nós. Tenho certeza que para todos que nos ouviram aqui, isso é muito enriquecedor, porque a nossa vida é cheia de momentos, de altos e baixos, de bifurcações, de tomadas de decisão. Meu pai sempre diz, às vezes, se atrasa para o compromisso por 5 minutos e a tua vida toda modifica, porque tu encontra aquela pessoa que não encontraria. E, a partir dali, as coisas todas vão desencadeando. Ou seja, se a mãe do Ilan talvez não fosse à praia aquele dia, não tivesse surgido aquela oportunidade, tudo é linkado desta forma. Exatamente assim. E a gente vai fazendo as escolhas. E digo àqueles que estão no início de uma trajetória profissional, muitas vezes algo ruim, uma derrota num determinado momento, vai ser lá na frente, vai ser bendita a hora que aquilo aconteceu. Todos aqui trouxeram, de alguma maneira, uma história assim para contar. Quando eu vi a Deise falar, eu estou hoje nesse cargo e posso amanhã amanhecer, isso aconteceu comigo. Eu entrei numa seguradora gaúcha, das poucas gaúchas que tínhamos, entrei de paraquedas, não tinha a menor ideia do que era seguros, entrei como estagiário do jurídico, comecei a gostar da matéria, sempre fui estudioso por natureza, essa é uma virtude que eu trouxe, eu me formei em 4º lugar de 600 alunos na PUC, e não tive esse histórico de estudioso na época do colégio, sem nenhum problema de reconhecer, não fui um bom aluno na época do início da minha trajetória de estudos, mas na faculdade de Direito me encontrei, me apaixonei e realmente aí me dediquei bastante. Tinha como meta fazer concurso para juiz, e aí acabei parando numa seguradora de paraquedas, e ali comecei a gostar do assunto, me apaixonar pelo tema, e em 4 anos eu me tornei gerente jurídico nacional daquela companhia, ainda com 20 e poucos anos de idade, com pretensões de me tornar diretor jurídico daquela companhia, ainda muito cedo, e numa bela ida a São Paulo, eu dormi gerente e não acordei diretor, não acordei nem gerente, acordei desempregado. Então, isso também passou na minha vida, foi um momento muito difícil, tive raiva, tive indignação, queria procurar respostas, e as coisas, naquele momento, pareciam ser muito ruins. Eu fui para o mercado, abri meu escritório de advocacia, pensei, se a seguradora não me quer, vão ter outros que vão querer, porque eu sou capacitado, eu sou dedicado, e eu vou abrir essas portas. Quem trabalha para a advocacia de seguradora sabe o quão concorrido é esse mercado. Naquela época já era, hoje talvez seja mais ainda. E aí, mais uma vez, outra frustração. Depois de quase um ano e meio tentando capitanear algum cliente de seguradora, não consegui. Então, aí parecia que aquela demissão era mais gravosa ainda. Mas aí surge, em algum momento, acho que já há 2 anos com o escritório aberto, e a maioria dos escritórios, infelizmente, fecha em 2 anos. Isso é um dado que a OAB tem como estatística. Eu estava naquele limiar ali de decidir desistir ou não. Me veio uma causa, até quase que por engano, porque quando trouxeram para mim, eu achei que era um assunto de seguradora, não, era um segurado, uma causa coletiva de segurados muito grande. Aí eu me lembrei daquele filme lá da Erin Brockovich, da Julia Roberts, era uma causa gigantesca, com vários clientes. Eu disse, poxa, eu conheço um pouco disso, eu conheço o outro lado do balcão. Inclusive, por ter trabalhado em seguradora, eu mais ou menos via onde as brechas aconteceriam, onde as chances eram maiores, e eu, a partir daquele processo dentro do meu escritório, eu acabei entendendo que talvez fosse uma oportunidade de trabalhar para segurados. Então, vejam, me antecederam aqui todos os exemplos importantes para quem quer se inserir nesse mercado de seguros, eu penso. A Deise com uma trajetória corporativa dentro de uma companhia, né, num cargo de liderança. O Ilan nesse mercado de escritórios que atendem seguradoras, que é um mercado, repita-se, muito competitivo, muito qualificado, mas que há espaços, seja para trabalhar em grandes escritórios, seja para abrir o seu negócio e procurar o seu lugar ao sol.
e o Bruno com essa experiência de consumidores, e eu, de alguma forma, ambas as experiências. Razão pela qual eu sempre trouxe comigo essa ideia de que a briga entre segurado e seguradora, que eu sempre tento minimizar esse tom de este contra aquele, penso que ela é muito mais fruto da nossa capacidade, enquanto advogados, de realmente nos impertigarmos com o direito dos nossos clientes e sermos combativos. Isso é uma crítica muito mais do advogado até que qualquer outra coisa. Mas eu não penso verdadeiramente que exista este contra aquele. Eu realmente acho, e por isso que esses ambientes de diálogo entre os profissionais que trabalham nesse mercado é tão importante, porque existe sim uma zona de contato onde todos nós temos interesses comuns. Não é por nada que hoje a gente está aqui, a nossa comissão, que, como o Ilan disse, a gente fica muito feliz de ser uma comissão bastante atuante, a nossa comissão aqui do Rio Grande do Sul. Nós temos quase 60 membros. Hoje, o estar presidente dessa comissão é uma demonstração do espaço que os advogados que defendem consumidores podem atingir. A nossa vice-presidente, que é a Viviane Garbini, também é advogada de consumidores. O Bruno está aqui, advogado de consumidores. E a doutora Jaqueline também é advogada de consumidores segurados. Então, vejam que realmente, isso que tu disseste, Bruno, eu sinto hoje esses lugares mais preenchidos. Isso é extremamente salutar, porque nada mais complicado, e aí falando com um advogado que fui de seguradora, do que debater assuntos jurídicos com um advogado que se coloca na condição de defensor de segurados e não entende nada do contrato de seguros. É dificílimo. Eu tenho embates atualmente com advogados que defendem seguradoras. A doutora Angélica Carlini, a gente se encontra e ela sempre me diz, vamos ter um debate de alto nível hoje. A gente pode discordar, pode concordar, mas a gente vai debater com qualidade. E acho que isso que o mercado segurador precisa. O mercado segurador não precisa de advogados que defendem seguradoras e que não conseguem dar isso, como o Ilan e a Deise nos disseram hoje. Não importa se você tem uma clientela de números massificados, você tem que ter um trabalho qualificado e diferenciado. Não é copia e cola. Isso não cabe mais em lugar nenhum. Seguradora nenhuma vai manter esse tipo de escritório. Então, o trabalho tem que ser, sim, pormenorizado. Da mesma forma, no nosso lado de cá, também o mercado não pode mais absorver advogados pretensamente servidores segurados que não entendem contrato de seguros. O mercado não pode mais permitir processo sendo julgado por magistrados e embargadores que não entendem de direitos de seguros. Então, existe uma carência de conhecimento, e esta é uma área comum de todos nós, sem dúvida nenhuma, porque quanto mais as pessoas se engajarem, conhecerem e entenderem o mercado segurador e as regras que o norteiam, com debates que, sim, vão gerar antagonismo de ideias, mas vai gerar crescimento. Eu já vi seguradora ajustando posições por conta de decisões judiciais que lhe eram desfavoráveis repetidamente, então elas foram lá readequar os seus contratos de seguros, numa menção de compreenderam que essa aceitação, seja pela sociedade ou pelo judiciário, não aconteceria, como viu o inverso também, o judiciário passar a entender e compreender melhor as razões das seguradoras, às vezes por conta de uma limitação ou de uma exclusão, o quanto aquilo era importante para a sobrevivência do mercado segurador. Isso só vem com um debate qualificado, só vem com estudo, com conhecimento. Então, por isso que é muito gratificante ver estes crescimentos, esses espaços que a gente tem tentado criar aqui. Eu tenho um escritório realmente também, eu digo, para não dizer pequeno, o nome bonito é dizer artesanal, né? O customizado é pequeno mesmo, o escritório sempre foi pequeno, é uma pretensão de que seja, porque eu não consigo, talvez seja um defeito, não consigo tratar um processo, seja ele de 10 mil ou de 10 milhões, que não seja com absoluto zelo e cuidado. E esse era um problema que eu tinha, porque cuidar de processos, poucos processos de pequeno valor, com muito zelo, você morre de fome no final das contas, porque é muito pouco processo no escritório, muito pouco resultado. Mas esse é o primeiro passo, eu não abri mão disso. Eu abri meu escritório, eu tinha uma certa folga de receita, então eu pude me dar o luxo de programar para atender poucos clientes, para atender bem. Então, desde que eu comecei, há 20 anos atrás, eu nunca abri mão de trabalhar com máxima qualidade nos meus clientes. Claro que com o tempo vai ganhando relacionamentos, vai ganhando prestígio, e tu consegue converter as causas de 10 mil nas causas de 1 milhão, de 10 milhões, enfim, a gente acaba chegando nesse patamar que não vem de graça, vem com credibilidade, com trabalho, mas que aí sim traz esse conforto de hoje eu poder realmente trabalhar relativamente em poucos casos, o que me permite dar um trato realmente acuidoso para as coisas que vêm para o meu escritório. Então, é realmente muito gratificante. Eu queria deixar a vocês, especialmente, essa ideia para vocês que pensam em se inserir nesse mercado segurador. Eu sempre digo, não é um mercado bilionário, é um mercado trilionário. E não faz sentido ainda para mim que o mercado, com essa importância, que representa, se não estou errado, 6% do PIB nacional, ainda tenha uma escassez tão grande de profissionais realmente capacitados e qualificados. Por mais que tenhamos hoje vários escritórios grandes em Rio, São Paulo e até aqui no Rio Grande do Sul, ainda há muito espaço para crescimento, seja na área corporativa, nas seguradoras, seja se engajando a esses grandes escritórios que aí já estão postos, ou seja, abrindo seu escritório, ou seja, trabalhando com segurados. Há muito por fazer, portanto,
aqueles que desejarem arremanguem as mangas, como o Ilan disse, essa dosimetria entre estudar e ter conhecimento, que é fundamental, e ter a energia para trabalhar e se dedicar, e é muito difícil dosar isso. Eu também, por conta de abrir meu escritório, por muito tempo eu tive que me dedicar muito ao escritório e tinha dificuldades de conseguir me dedicar a fazer uma pós-graduação e estudar. A gente tem que achar tempo, porque o conhecimento, realmente, hoje eu penso, em algum momento eu pensava, eu preciso só trabalhar, preciso ter conhecimento empírico, preciso trabalhar e ter clientes. Estudar depois eu vejo como faço. Estudava para os casos concretos, sempre gostei de estudar, mas não havia tempo para essas qualificações. Hoje eu diria que 70% é a qualificação, ou mais, talvez 80%. Então, tem que achar tempo para isso, tem que se qualificar, tem que estudar, tem que buscar conhecimento, porque realmente isso é que gera o crescimento efetivo. Esse pulo, como eu digo, da qualidade de clientes para causas importantes, para causas que demandam mais estudo e mais aprofundamento, vem dessa bagagem de conhecimento que a gente acaba adquirindo. Então, é um mercado fascinante. Eu queria deixar a todos vocês que estiveram hoje aqui disponíveis por esse tempo para nos ouvir, que estejam convidados. A nossa comissão da OAB está de portas abertas para aqueles que quiserem se integrar. Eu, como profissional, dentro da minha trajetória, deixo os meus contatos à disposição de todos e no que eu puder contribuir. Vai ser um grande prazer. Todos nós, em algum momento, tivemos uma pessoa que nos trouxe a visão de um mercado novo e que nos ajudou no início da caminhada. E se eu puder, para qualquer um de vocês, fazer parte dessa jornada, eu estou aqui à disposição de todos. Foi um prazerzão hoje estar com vocês. Mais uma vez, muito obrigado, Ilan, pelo teu tempo, Deise, pelo teu tempo. Eu sei que vocês têm agendas muito complexas e foi muito importante poder ouvi-los e foi um privilégio para todos nós. Bruno e Jaqueline, meus parceiros de comissão, meus amigos queridos, sem vocês nada disso seria possível. Fico muito grato. E Rosângela, sem palavras, para agradecer o apoio da ESA, que sempre está com a gente, sempre viabilizando eventos como esse de hoje, que foi realmente, reitero, muito gratificante ter participado e muito prazeroso. Obrigado a todos, saúde a todos vocês, fiquem todos com Deus e uma ótima semana. Muito obrigado. E vou passar a palavra para a doutora Rosângela, para o encerramento dela. Faço aqui o meu encerramento. Obrigado, um abraço a todos. Obrigada, Ricardo, pelas palavras, né, pela parceria de sempre. Eu estava aqui no privado com a Jaqueline e dizia assim, meu Deus, que coisa mais querida esse evento, né? De olhar assim, primeiro pessoas, né, com tanta experiência, né, a Deise que trouxe todas aquelas 3 palavras-chave que diz tudo, né, e a humanidade, qualidade, enfim. O Ilan, que ele começou a falar, eu disse, mas será que está certo isso aqui, né? E ele começou a falar, uma verdadeira aula de inspiração, né? Trazendo, que lindo mesmo. Muito gratificante para nós aqui. O Bruno, aí eu disse assim, já que eu acho que tem uma coisa errada, o Bruno não é o mediador, ele está falando, e aí ele começa a registrar. Eu teria feito esse flyer totalmente diferente, porque isso foram os verdadeiros relatos, e muito querido, né? Olhando aqui a caminhada da Deise, né? Que todo esse cargo, essa função maravilhosa, ela naquela humildade dela dizendo, amanhã estou aqui, posso estar aqui, quer dizer, estou lá no topo e amanhã, quer dizer, essa consciência, né? E o que faz para segurar, isso aí é de uma dignidade, de uma humildade, nossa, muito profundo. O Ilan, que fez aquela caminhada e eu não passei por 0,33, eu não consegui, isso não me deixava, mas eu sou teimoso, não, eu sou persistente, eu amo o que faço e busco, tá nesse sucesso todo. E o Bruno é o jovem advogado que está aqui, né, dentro dessa caminhada, tão lindo tudo isso, e que coloca, né, os seus grandes inspiradores. E o Ricardo, né, Jaqueline, com todo esse braço maravilhoso que está conduzindo tão bem essa comissão e trazendo aqui um relato, que me perdoe o tempo, cabe a mim somente encerrar, porque o tempo está terminando, né? Mas ele disse assim, 70, não, acho que é mais, é 80, não sei, mas é 70% no mínimo que eu tenho que, né, realmente investir, no conhecimento, no aperfeiçoamento, e por isso que a gente está aqui tão irmanado nisso tudo. Na verdade, conhecimento, a gente alia aqui, Ricardo, e para quem está aqui na escola, porque todos nós aqui fizemos trabalhos voluntários, não é? Estamos aqui pelo amor que nós temos pela profissão, pela advocacia,
e por compartilhar tudo isso. Mas eu que fico aqui, fico ouvindo cada um das diversas áreas, tu imaginas o que é. E uma coisa aqui que eu gostaria de agregar em todos esses relatos de vidas, né, que eu ouço aqui, vejo e me somo a vocês, que, né, a gente precisa também estar aberto, né, para todo um outro olhar, porque a gente também não é, né, nós não somos aquela última, como é que é, bolachinha do pacotinho, alguém me disse isso uma vez, né, que nós, os jurídicos, nos achamos, né, mas aí tem uma palavra que foi dito aqui, a gente é chamado para ajudar. E quando a gente é chamado, acho que foi o Ilan que disse isso. Então, quando é chamado para ajudar, eu, quer dizer, já está, ou a Deise, já não sei, todos vocês, né? Vamos lá, deu tudo certo. Todos, então a gente está nisso, né? Mas a gente precisa ter, escuto isso de todos os demais, né? Tantas, né? Esse olhar, né? Tão aberto para tudo ao nosso redor. Então nós somos pessoas que temos sede de saber, sede de conhecimento. Se a gente for assim, está fadado a ficar assim enquadrado, enjaulado numa cela. Então, nós que escolhemos o direito, que estamos ali, estamos abertos, nós temos que ter essa visão tão aberta de tudo e de todos, e com essa alma, né, tão boa e tão gostosa que é nos colocar numa disposição a ajudar, a ver o humano. E ainda, se eu escolho isso, se eu vou ver só o dinheiro, como disse o Ilan, estou fadado ao fracasso, eu não consegui nada na vida, você é só mais um, né? Mas como tu agrega, porque o dinheiro ele vem, né? Ele vai vir, os recursos, a abundância vai vir dentro desse amor que a gente se entrega no trabalho com responsabilidade, com humanidade. E eu acho que é com isso tudo que foi o caso que o Bruno pegou lá do avô dele, que ele pegou com aquela vontade de fazer aquele senso, né, que ele entendeu ali dos direitos e tal. E tento, né, e vai se colocando que eu não preciso ter raiva. Esse é o maior desafio para nós que exercemos a advocacia, eu saber que o colega que está do outro lado, Bruno, a gente começa a fazer direito de trabalho nas salas de audiência trabalhista, né? Eu não sou contra o colega do outro lado, né? Então, quando tu vê um mais novo chegando, tu percebes, né? Então, já se tem toda aquela cultura assim, colega, nós vamos estar aqui amanhã, depois da manhã, no mês que vem, no ano que vem, daqui a 10 anos, se Deus quiser, vamos estar todos aqui trabalhando. E essas pessoas que nós estamos aqui representando vão passar. E a gente tem que fazer o melhor do nosso trabalho, mas as mãos a gente, né? Quer dizer, a gente não é inimigo. E quando a gente inicia, a gente realmente mistura um pouco. Mas é normal, tá tudo certo. Depois isso tudo se releva. Tudo se acerta nesse caminhado, com essa nobreza que eu ouvi aqui da Deise, né? Quando eu diz, eu estou num topo e amanhã depois eu estou aqui, né? Ah, Jaqueline, quem sabe pedindo trabalho, emprego lá para o Ilan, hein, Ricardo? Ou para o Ricardo, ou para o Bruno, né? Enfim, estamos todos juntos, ninguém vai precisar disso, claro que não, a gente está só colocando. Muito feliz, obrigada, Jaqueline, pela coordenação desse evento, muito feliz por essa parceria maravilhosa, e muito feliz por essas falas, essas pessoas tão queridas, tão maravilhosas, puderem propagar, né? Falar um pouquinho de si, que é difícil fazer isso. Falar um pouquinho de si com tanta humildade, com tanto carinho, com tanto respeito, né, com as pessoas, deixando aqui na nossa história, na história da nossa OAB, na história da nossa escola e na história da nossa comissão. Parabéns a todos, continuamos sempre juntos, né? Obrigada a todos que estão nos assistindo, só escuto aqui, parabéns e cumprimentos a essa palestra que serviu e servirá com certeza de inspiração para muitos colegas que estão aqui nos acompanhando, nos assistindo. Muito obrigada a todos e a todas, e até uma próxima.